Fala pessoal, aqui quem fala é o Maciel e nessa aula eu vou estar dando continuidade à aula passada sobre como fazer um bot no Discord em Python. Na aula passada eu dei introdução ao o PyCord, o Discord e o Visual Studio Code. Vale lembrar que tudo que eu falar eu vou estar deixando na descrição, inclusive um curso de Python para quem quiser se aprofundar mais no Python. Eu recomendo bastante você aprender sobre Python para fazer um bot do Discord, porque tem muitas funcionalidades que não são exclusivas do PyCord e sim do Python. Então vamos voltar aqui. Aqui, na última aula eu criei esse arquivo e criei os arquivos principais do bot. Então vamos abrir o nosso Visual Studio Code. Vamos pegar o arquivo do nosso bot e arrastar para aqui para dentro. Novamente, se perguntar se você confia nos autores do arquivo, você diz que sim, porque foi você que criou. Na aula passada eu ensinei duas formas de se fazer, com o New Functions, PyCord e o próprio PyCord. Vale lembrar também que tudo que eu fazer aqui eu vou estar deixando lá no meu GitHub, a aula 1, a aula 2, a aula 3 e por aí vai. Então eu vou estar deixando as pastas lá separadas de tudo que eu fiz e como eu fiz. Nessa aula, o que eu vou estar tratando? Nessa aula, eu vou estar tratando de cogs / commands, que foi o que eu falei na última aula. Inclusive, as cogs, muita gente me pergunta como fazer e o que é. As cogs são nada mais nada menos que outros arquivos onde que você vai escrever o comando, para você não precisar escrever nesse arquivo principal e o seu arquivo principal ficar com mais de 5.000 linhas. Então, eu vou ensinar duas formas de se fazer. Primeiramente, com o PyCord e a segunda com o New Functions PyCord. Primeiro, a gente já vai ter o arquivo do nosso bot declarado e o token do nosso bot no nosso config.json, que eu também ensinei na última aula. Caso você não viu, vou estar deixando também o link da última aula na descrição. Então vale a pena sempre você olhar a descrição. Inclusive lá também vai ter o link do meu servidor do Discord e eu vou estar lá pra gente trocar uma ideia. Agora, o que a gente vai precisar fazer para fazer uma cog? A gente vai precisar primeiro criar uma pasta e os arquivos Python que vai ser escrito a nossa cog. Então a gente vai vir aqui, clicar duas vezes com direito ou vir aqui e vamos chamar de commands. Aqui dentro vai ser uma pasta vazia. A gente vai vir aqui dentro, vai vir com o botão direito e New File. Aqui a gente vai escrever o nome do arquivo e com a extensão .py. Vamos colocar só de basic commands.py. Tendo feito isso, aqui o nosso arquivo já vai estar sendo criado. Mas antes de a gente começar a codificar aqui, a gente precisa adicionar umas coisas lá na main do nosso bot, que é para o bot dar load nessas cogs. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, vai dar import os. O que é essa livraria os? Essa livraria os é para procurar pastas ou arquivos dentro do diretório do nosso bot. Ela, como é nativa do Python, você não precisa instalar. Então, vamos vir aqui e vamos colocar for file name os.listd. Aqui a gente vai chamar como função e abrir uma string. Dentro dessa string, a gente vai passar o nome daquela pasta que a gente criou, que no caso é commands. Você pode colocar ./commands também, ou só commands que ele reconhece. Vou colocar ./commands só por estética. Aqui a gente vai abrir o looping com 2 pontos. Aqui embaixo a gente vai criar um if. Vamos colocar if filename.end with. Aqui o que eu estou fazendo? Se o arquivo terminar com a extensão .py, que é a extensão do Python, e não filename.start with __. O que eu estou falando? Se o arquivo terminar em .py e não começar com __, dê load nos arquivos. O que a gente vai fazer? Vai colocar client.load extension. Aqui dentro a gente vai passar uma string
a gente aqui vai colocar string. Aqui dentro, a gente vai escrever o nome da pasta, que é commands. Aqui a gente vai colocar ponto, vai abrir chaves. E aqui do lado de fora da string, aqui do lado, a gente vai colocar ponto format. E vai abrir ele como função. O que esse format faz? Ele coloca aqui dentro o que a gente escrever aqui. Você pode colocar com fstring também, que aqui dentro vai atribuir o valor que você colocar. Mas eu vou colocar com o format para ficar mais estilizado. Aqui dentro desse format, a gente tem que ter em mente algumas coisas. Que aqui é um valor, deu vírgula, aqui já é outro, aqui já é outro. Como a gente só vai utilizar um valor, a gente só vai usar esse primeiro. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar file name dessa forma, vai colocar aqui menos, vai colocar 2 pontos, menos 3. O que eu estou fazendo? Eu estou puxando o nome desse arquivo, tirando os 3 últimos caracteres, que é o y, p e o ponto. Então, ele vai dar load naquele arquivo com o nome, tirando esses 3 últimos. E se esse arquivo aqui começasse com underline, underline, ele não daria load. Então, se você quiser deixar algum arquivo aqui que não quer que ele dê load, você coloca underline, underline no começo. Agora, aqui dentro do nosso arquivo, a gente vai precisar passar alguns parâmetros também para ele reconhecer isso como cog. Porque se a gente der run no bot, sem ter o arquivo setup lá dentro, ele vai dar um erro. Olha só, vamos testar aqui, F5, Python File. Aqui, ele está dando erro. Ó, extension commands.basic commands has no setup function. O que ele está falando? Dentro dessa pasta basic commands, dentro do arquivo Python, ele não tem a função setup, que é o que precisa para reconhecer como uma cog. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui dentro, vai colocar import discord. Aqui a gente vai colocar com discord.ext.import commands. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai abrir uma classe, vai colocar class. Aqui a gente vai colocar o nome da nossa classe. Vamos colocar o nome de Basic Commands. Aqui o que a gente vai fazer? A gente vai chamar essa classe, o Basic Commands, também como uma espécie de função. Só que o que vai acontecer? Em vez de ser uma função, a gente vai colocar essa classe para herdar o seguinte valor. Commands.cog. O que está acontecendo? Eu estou atribuindo a essa classe Basic Commands o valor cog, que vai fazer com que isso seja uma cog. Agora, a gente vai pular 2 linhas, vai colocar def, underline, underline, init. O bom do Visual Studio Code é que ele vai completar algumas coisas para você. Por exemplo, se você colocar def, underline, underline, init, se você baixou aquela extensão do Python, ele vai simplesmente completar algumas coisas para você. Agora, o que a gente vai passar aqui dentro? A gente vai colocar vírgula, bot, 2 pontos, command, ponto, bot com B maiúsculo. O que eu estou atribuindo aqui? Eu estou atribuindo a bot, o próprio bot em si. Aqui embaixo, a gente vai passar o valor self.bot recebe bot. Você vai entender mais pra frente para que esse self.bot. Por mais que hoje em dia não tem muita necessidade, só em casos que você realmente precisa usar o self.bot. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai sair de dentro da classe, vai vir aqui embaixo e vai criar uma função chamada setup. Vai colocar def setup, depende da forma que você fala. Aqui dentro, o que a gente vai fazer? A gente vai passar o valor bot, 2 pontos, commands.bot. Mas para que isso? Para a gente passar para dentro da classe. Porque essa função setup vai ser chamada e vai passar o valor para a classe, que a gente vai chamar essa classe para o bot adicionar. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar 2 pontos. Aqui embaixo entra também essa função do bot, que a gente vai colocar bot.addcogs
E aqui dentro a gente vai passar aquela cog que a gente passou lá em cima, com o mesmo nome aqui, ó, basic command. Aqui a gente vai chamar ela como uma função, mas ela é uma classe, e aqui dentro a gente vai passar o valor bot. Agora, como é que a gente vai saber se está dando certo? Se você der F5, ele não vai dar mais erro. Assim a gente sabe que ele já declarou como uma cópia. Agora, eu vou ensinar a fazer os slash commands, que não é muito difícil. Eu até gosto bastante de fazer slash commands com a PyCord, mas recentemente eu estou preferindo com a New Function PyCord, porque ela mostra os valores que a gente pode utilizar no slash command, que já não diz no PyCord. Mas para fazer um slash command dentro de uma cog, a gente precisa chamar um valor como decorador. Que valor é esse? E o que é um decorador? O decorador é para decorar a função. Você coloca um arroba e coloca aqui discord./command com underline, /underline command. Aqui já vai estar começando o nosso slash command. Aqui dentro você pode passar alguns parâmetros como name. Vou colocar o nome de hello, vírgula, description, recebe, comando, teste. Aqui você tem que se atentar a algumas coisas. O nome do slash command, ele não pode ter letra maiúscula ou espaço. Se você quiser colocar espaço, eu recomendo você colocar tracinho ou underline. Ele não pode ter letra grande. Então, aqui embaixo, o que a gente vai fazer? Vai ser quase a mesma coisa, vai ser praticamente a mesma coisa do comando que eu ensinei na aula passada, só que a gente vai ter que colocar alguns valores a mais. Aqui embaixo, o que a gente vai fazer? Async, vai criar uma função assíncrona, def. Aqui, como a gente passou esse parâmetro name, a gente pode colocar qualquer nome. Se a gente não passasse esse valor name, ele atribuiria o nome da função. Então, vale se atentar muito a isso. Inclusive naqueles comandos antigos, naqueles outros tipos de comando que eu ensinei na aula passada. Inclusive, tem como fazer aquele comando em cog. Eu vou ensinar assim que eu terminar de ensinar os slash commands, para quem queira fazer o comando de prefixo. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o nome da função, vou colocar nome simbólico. Aqui a gente vai chamar, vai criar a função. Aqui dentro a gente vai passar o valor self, vírgula. E aqui você pode passar o nome que você quiser. Você pode passar como context, interaction. Eu vou passar como interaction, já para se habituar com esse nome. Aqui o que a gente vai fazer? A gente vai colocar para ela receber um valor. Discord.interaction. O que esse Discord Interaction faz? Ele te auxilia nas funções que você pode utilizar nesse interaction. Por exemplo, vamos colocar aqui await, vamos colocar interaction. Ponto. Se você não colocasse esse Discord.interaction, não mostraria essas opções que você pode utilizar. Vamos apagar aqui para mostrar para vocês. Ele não mostraria nada, porque ele não está recebendo algo de referência. Então vamos voltar aqui. Para enviar uma mensagem, você pode utilizar duas formas. O responde, que é um aliases, ou o response.sendMessage. Você pode enviar as mesmas coisas que o comando normal, só que com a diferença que ele vai ser efemeral. O que é o efemeral? Efemeral é a mensagem só aparecer para o usuário do comando. Vou mostrar para vocês. Vamos colocar aqui Hello World, para me livrar da maldição do Hello World. Agora a gente vai colocar vírgula e vai escrever efemeral. Desse efemeral, a gente vai colocar true, porque o valor default dele é false. Se você quiser que ele não seja só para o usuário que utilizou o comando vir, você não precisa passar esse parâmetro. Só deixar sem o parâmetro. Se você quiser que só a pessoa que utilizou esse comando possa ver a mensagem, você define efemeral como true. Vamos reiniciar o bot. Bot reiniciado. A gente vai entrar no nosso servidor e vai colocar barra. Pode ser que demore um pouco para carregar. Aqui, mas já carregou.
Você pode ser que tenha que mudar de chat ou não, depende muito. Aqui nesse aqui não tá aparecendo. Então, vamos para esse outro chat aqui. Aqui já tá aparecendo o comando do nosso bot. Hello. Aqui. E aqui está. Hello World, em efemeral. No momento, só eu posso utilizar essa mensagem, como está escrito aqui. Ver essa mensagem. Como está escrito aqui, só você pode ver esta mensagem. Então, se você quiser que todo mundo possa ver, é só você apagar isso aqui. Se não, é só deixar. Agora, os comandos de prefixo é de uma forma um pouco diferente. Você vai vir aqui, chamar decorador também, @commands.command. Aqui dentro, eu vou passar o nome de embed. Name recebe embed. Aqui é a mesma coisa do slash. Se você atribuir algum valor aqui, ele vai receber esse nome. Se não, ele vai receber o nome da função. Novamente, eu vou colocar o nome de nome simbólico. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai passar novamente alguns parâmetros. Self, vírgula, context. Agora, aqui que a gente vai atribuir esse context? Vamos colocar commands.context. Mas para que atribuir esse command.context? Para, novamente, nos auxiliar no que a gente pode utilizar o context. Aqui, await context. Vamos colocar reply. Você pode tanto utilizar quanto reply quanto send. Vai enviar do mesmo jeito. Com a única diferença que ele vai enviar uma mensagem normal, tipo essa aqui, só que no nome dele. E o reply, ele vai responder assim. Ele vai pegar e vai marcar a nossa mensagem. Vou colocar aqui reply e send. Reply, vamos colocar teste 1. E aqui a gente vai colocar await context.send teste 2. Para vocês verem que funciona. Tanto quanto o send, tanto quanto o reply, com uma pequena diferença. Vamos colocar o nome de embed. Eu não sei, por algum motivo, razão ou circunstância, quando estava com o comando de slash aqui, ele não estava enviando. Então, mas aqui, está aqui, ó. Eu fiz alguns testes em off aqui e foi os slash command. Mas eu também vou ensinar uma forma de utilizar slash command e comando de prefixo sem nenhum problema. Aqui está tanto slash command como command de prefix. Agora, eu vou ensinar mais uma coisa que eu acho interessante, que se chamam embeds. O que são embeds? São essas mensagens estilizadas aqui. Vou mostrar para vocês. Essas mensagens estilizadas. Você pode improvisar algumas coisas com ela, tipo o comando de help, tipo de alguns bots que tem, tipo esse do meu bot aqui. E essas embeds vão mudando. E tudo vai da sua criatividade. Então, vamos aqui. Vamos usar no comando de prefixo. Ele funciona tanto em comando de barra, tanto em comando de prefixo. Só vai mudar a forma de enviar. Aqui, vamos colocar await context.reply. Aqui dentro, ao invés da gente passar context ou só uma string, a gente vai escrever embed recebe e. O que vai ser esse E? Esse E vai ser a embed que a gente vai criar. Tem duas formas, com essa outra livraria que eu recomendei. Tem essa com o próprio Discord e tem com a livraria que eu recomendei. A com o próprio Discord é essa aqui, ó. E recebe Discord.embed com E maiúsculo. Vale lembrar muito que tem que ser com E maiúsculo, senão ele vai entrar na pasta de embeds. E lá dentro você vai ter que puxar embed de novo. Então você puxa embed com E maiúsculo. Aqui dentro a gente vai precisar passar alguns parâmetros. Tem o title, o description e o color. E a gente pode atribuir outros valores também a essa embed. Mas primeiro, vamos começar só com o título e a descrição. Vamos escrever título, recebe, string, esse é um título, vírgula, description, isso, vamos colocar com I maiúsculo, isso é uma descrição.
Então vamos dar um play aqui no bot. Pronto, o bot ficou online. Agora a gente vai vir aqui no nosso servidor para ver se está funcionando. Vamos colocar exclamação embed. Aqui, isso é um título e isso é uma descrição. Aqui tem outros valores que você pode atribuir também ao embed. Você pode vir aqui e.setAuthor. Aqui a gente coloca name. A única variável que realmente precisa de um valor é o valor name. O resto você pode deixar em branco. Nem precisa colocar tanto o URL quanto o icon URL. Então vamos colocar aqui, já sei, context.author.displayName. O que eu estou fazendo aqui? Setando o autor, o nome do autor, como o nome do usuário que utilizou esse comando. Então, vamos vir aqui para testar. Vamos reiniciar o bot. Para depois. Aqui, viu? Aqui em cima aparece o autor. E também tem um parâmetro chamado .setFooter. O que é o footer? O footer é a mensagem que fica aparecendo mais embaixo aqui da embed. Tipo aqui, isso aqui é um footer. Isso aqui é o footer da embed. Então se você colocar aqui, vai aparecer escrito aqui tudo que você colocar no setFooter. Ah, mas como eu sei o que tem na embed? É só você colocar e, que é a variável, e colocar ponto. E aqui vai aparecer todos os valores que tem na embed. Alguns você não pode mudar, alguns você coloca. Alguns você pode mudar. Tipo o add field. Vamos colocar aqui o footer. Vamos colocar o footer valor text de embed. O add field, o que é o add field? Ele vai adicionar. Vou mostrar para vocês na prática. Eu não sei como falar. E vamos colocar value string 2. Reiniciando o bot. Vamos esperar um pouco. Agora vamos no Discord. O add field adiciona esses fields aqui. Aqui em cima vem o nome e aqui embaixo vem o valor. Aí você me pergunta, para que usaria isso? Tem muita gente que utiliza para passar algumas informações que ficaria mais legal de se passar do que numa descrição, por exemplo. Ele fica mais arrumado. Então, vai de você. E aqui é o footer. Tá vendo? Tem essa forma de fazer a embed, que é com o próprio Discord, e tem com New Functions PyCore. Vou mostrar para vocês. Que eu acho mais interessante. Por que eu acho mais interessante? Porque o New Functions PyCore, ele é tipo um embed builder do Discord JS, que você declara ele aqui em cima. Você declara ele aqui e você atribui o valor para ele depois. Por exemplo, você quer dizer o título se o parâmetro de tal coisa for igual a. Então você pode definir com if. Você pode condicionar tudo da embed com if. Por exemplo, se tal valor for igual a 5, por exemplo, ele vai atribuir aquele valor àquela embed. Ele só vai ser algumas coisas diferentes. Aqui você vai pular, vai colocar e.setTítulo. Aqui dentro você vai passar o título. Vamos colocar aqui é uma embed, um título. Aqui a gente coloca e.setDescription. Aqui é uma descrição. A única diferença que a gente vai ter que passar são essas. E aqui embaixo, na hora de enviar, a gente tem que colocar .build e chamar como função, que ele vai enviar normalmente. Vamos testar, reiniciando o bot. Tem que esperar alguns segundos e vamos testar. Viu? Aqui é um título, aqui é uma descrição. Mas qual é a diferença? A diferença é que você pode condicionar com if ou match case se você tiver no Python 3.10 para cima. Então vamos fazer com if. Vamos colocar um valor aqui, mod igual 1. 2 pontos. Vamos definir aqui em cima a variável mod. Na verdade, vou passar um segundo parâmetro aqui.
Esse segundo parâmetro, a gente vai colocar vírgula, a gente vai escrever mod, 2 pontos e int. O que eu estou dizendo? Que esse segundo parâmetro, ele tem que ser um número inteiro, seja ele negativo, seja ele positivo ou até mesmo 0. Ele tem que ser um número contável, um inteiro. Se você colocar uma string, por exemplo, uma escrita, ele vai dar erro. Então, vamos testar aqui. Vamos colocar elif mod igual 2 e ponto set title, aqui título, aqui é um título 2 e aqui vou colocar a mesma coisa e ponto set description, aqui é uma descrição 2 e vamos reiniciar o bot. Vale lembrar que se você não quiser que esse valor seja necessário para executar o comando, você precisa colocar aqui recebe none, porque senão esse parâmetro aqui ele vai ser obrigatório e toda vez que você não passar esse parâmetro, ele vai dizer que está faltando um parâmetro. Então se você colocar ele igual none, ele não vai ser necessário para executar o comando, mas se você colocar só assim, ele vai constar como um argumento necessário. É só para ressaltar isso. Então vamos testar aqui. Vamos colocar embed 1. Aqui é um título, aqui é uma descrição. Agora vamos colocar embed 2. Aqui é um título 2, aqui é uma descrição 2. Isso que eu acho interessante dessa livraria. Ele adicionou essa possibilidade de você condicionar com o if o que você quer. Dependendo de certos valores. Você pode passar isso assim, ou você pode fazer várias embeds para adicionar. Você pode criar aqui e recebe discord.embed, definir aqui os valores. Aqui embaixo você cria uma nova e passa os valores. Por isso que eu gosto dessa livraria New Functions PyCord, porque ela adiciona essa possibilidade de você condicionar os atributos da embed com if. Essa é uma das vantagens que eu vejo. Então, você já tem em mente como fazer /commands, mexer com cogs, comando de prefixo em cogs, /commands em cogs e embeds. Essa foi a parte com PyCord. Agora, eu vou estar ensinando como fazer tudo isso com New Functions PyCord. Vai ser bem interessante também. Se você não quiser assistir essa parte, já está concluída essa parte. Ou se você quiser assistir até o final para me ajudar, porque você assistindo até o final, dando like e compartilhando, você me ajuda bastante a crescer o canal. Então, vou começar agora como fazer com New Functions PyCord. Aqui, no New Function PyCord, vai ser mais ou menos o mesmo trajeto. A gente vai precisar declarar o client e criar o setup na pasta de cog. Só que aqui vai ser mais fácil. Você não vai precisar se preocupar em criar o looping, porque ele já cria esse looping internamente na livraria New Function PyCord e adiciona essa cog ao seu bot. Então vamos fazer. Vamos colocar client recebe new functions PyCord.client. Aqui, novamente, a gente só vai precisar passar o parâmetro token, que é o necessário para o seu bot ligar. Config data token. Aqui, eu vou ensinar a parar de printar no console a mensagem que foi desenvolvida com o PyCord e o New Functions PyCord, porque além dele printar no console, ele muda o status do seu bot para ouvindo, desenvolvido com PyCord e o New Functions PyCord. Então, para desabilitar essa opção, você vai vir aqui do lado de config data, vírgula, colocar powered by, definir ele como false. Tendo feito isso, passando o valor token e o powered by e colocado como false, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar client.loadCogs. Simples assim. Aqui dentro, a gente vai passar a pasta que as cogs do nosso bot vão estar, que no nosso caso é commands. Agora, a gente só vai dar run no nosso bot. Se tudo estiver certo,
como nossa pasta de cogs está vazia, ele vai dar erro dizendo que não tem um arquivo setup lá dentro. Vamos colocar aqui, underline, underline, run, e vamos dar um F5. Viu? Ele está dizendo que não tem o setup dentro da pasta de cogs. Então isso significa que ele está tentando download, ele está reconhecendo, mas não tem uma função setup. O que vai ser essa função setup? Vai ser a mesma classe do PyCord normal. A gente vai vir aqui, import discord, pronto, discord.ext, import commands. Agora a gente vai vir aqui criar uma nova classe com o nome, vamos colocar de basic command novamente. Aqui dentro a gente vai novamente passar o parâmetro commands .cog, dois pontos, def, underline, underline, init. Aqui novamente a gente vai passar bot, dois pontos, recebe, commands.bot. Aqui embaixo a gente vai novamente passar self.bot, recebe, bot. Agora, aqui embaixo a gente vai vir de novo e criar uma nova função chamada setup, def setup. Aqui dentro a gente vai passar novamente o valor bot, dois pontos, para receber commands.bot. Novamente a gente vai entrar nessa função e vai colocar bot.add cog, vai colocar o nome da classe que a gente passou lá em cima, basic commands, abrir ela, vai chamar ela e vai passar o valor bot. Tendo feito isso, nossa cog já está feita. Vamos reiniciar para ver se vai dar algum erro. Como você pode ver, ele não printou no console e não deu erro de cog. Se a gente for ver, ele está ligado ainda, sem nenhum problema. Agora, vou ensinar a fazer /commands, prefix commands com o New Functions PyCord. É até mais simples. Vou mostrar para vocês. Você vai vir import New Functions PyCord, ou você pode puxar direto. Como? Pronto. New Functions PyCord, import underline commands. Aqui embaixo, o que a gente vai fazer? A gente vai pular duas linhas. Dentro do corpo da classe, a gente vai chamar esse /command como um decorador. Seja /command. Dentro desse aqui, do New Function PyCord, ele mostra alguns parâmetros que a gente pode utilizar, como name, description, guild only, not safe for working, guilds ID. O que seria cada um? Esse aqui é o nome do /command, esse aqui é a descrição do /command, isso aqui é para dizer se ele está, para dizer se que é somente utilizável num servidor. Aqui é para dizer se o chat que o comando foi utilizado necessita ser not safe for working, que seja conteúdo adulto. Aqui, guild IDs, passar os IDs dos servidores que vão poder usar esse comando. Os servidores que não estiver dentro dessa lista que você passar aqui, eles não vão poder ver o comando nem utilizar o comando. Name locations e description locations, eles são utilizados para definir nomes para outras regiões. Por exemplo, você quer passar um nome para inglês, você quer passar um nome para português, você quer passar um nome para alemão. Então você define aqui com um dicionário. Tudo isso tem na documentação da PyCord explicando, ou eu posso introduzir mais para frente se vocês quiserem. Os parâmetros aqui que são necessários, que eu digo necessário para você utilizar, é o name e o description. Você pode simplesmente não passar, porque se você não passar o valor name, ele vai assumir o valor dessa função aqui embaixo, que a gente cria, async def, vamos colocar o nome de embed. Vale lembrar que em todos os comandos de slash, o nome precisa ser em minúsculo, mas graças a New Functions PyCord, a gente não precisa
ter esse medo, porque quando a gente passa o nome em maiúsculo ou com espaço, ele já substitui automaticamente todas as letras por minúsculo e os espaços por underline. Então, se a gente quiser passar o nome como João na casa de Pedro, ele vai substituir todas as letras maiúsculas e todos os espaços por underline. Então vai ser como se você tivesse passado todos esses valores em minúsculo e sem espaço. Na descrição não precisa, porque ele aceita a letra maiúscula, espaço, só não me engano, aceita até caracteres especiais. Então essa é mais uma vantagem do New Functions PyCore. Mas já que a gente vou mostrar para vocês que se você não passar o parâmetro name, ele assume o valor desta função, o nome desta função. Então vamos colocar self, vírgula, interaction, dois pontos. Aqui a gente pode passar o segundo valor, o seguinte valor, discord.interaction, ou vir aqui e puxar slash context, que é nada mais nada menos um aliases do discord.interaction. Slash context, que é nada mais nada menos que um aliases do discord.interaction. Vai muito de você. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar dois pontos e vai fazer o que a gente quer aqui dentro, que vai ser passar a função do nosso comando, que não é muito diferente do com PyCore, que é só colocar await, que é passa interaction ponto response ponto send message. E aqui dentro a gente envia o que a gente quer. Então vamos colocar teste. Vamos reiniciar o bot. Perdão. Por algum motivo, ele não está recebendo esse valor daqui de baixo. Então vamos passar o parâmetro aqui. Name recebe teste. Para você ver, duas letras em maiúsculas. I can't wait to hear your advice. That's so awesome. Agora vamos lá. Vamos colocar aqui barra. Ele está carregando teste. E ele enviou a mensagem teste. Do mesmo jeito que eu coloquei aqui. Agora, vamos fazer os comandos de prefixo. Os comandos de prefixos não é muito diferente do PyCore também. Você só vai precisar puxar aqui de New Function PyCore command prefixo. A gente só precisa mudar aqui para commands prefixo. E aqui de slash interaction colocar para command context prefix context. E aqui a gente passa como prefix context. E novamente é um aliases para commands.context. Aqui a gente pode mudar para context por estética e aqui a gente muda para repli. Esqueci de chamar o decorador, então vamos novamente. Tendo iniciado, vamos testar. Lá a função não está com nome, então vamos passar como embed, que foi o nome que eu passei aqui, já que eu não passei aqui. Se eu deixar aqui sem nome, ele atribui o valor da função. E para fazer as embeds aqui, é o mesmo processo que eu mostrei com PyCore. Então, esse foi o tutorial de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E valeu, falou, até a próxima!